levou o homem à queda. E nós temos que aprender de Deus. Aprender a renunciar ao nosso próprio eu, para que as virtudes do Altíssimo, o poder de Deus, se manifeste. Não vai se manifestar enquanto você se prevalecer, mas vai se manifestar quanto mais você diminuir. Porque quanto mais humilhado, mais exaltado. Quanto mais fraco, mais forte. Quanto menos de mim, mais de Deus. O objetivo aqui é alcançar, não colocar ou impor a minha vontade, mas é renunciar à minha vontade por um propósito maior. As pessoas são diferentes. Às vezes às vezes eu até sinto, eu vou ver onde vai dar, isso não é possível. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E a vaidade é tão grande que as pessoas estão morrendo. Os casamentos, eles estão se desfazendo. As famílias estão se acabando. As igrejas estão se dividindo. E as pessoas, elas querem fazer o que elas desejam e não aquilo que Deus, o Senhor, tem da vida delas. Chegar nesse entendimento, a gente vai ouvir o que Paulo disse mais uma vez agora. Numa grande casa, numa casa imensa que é a igreja de Deus, tem muitos elementos. Por exemplo, tem o ouro, aquele vaso de ouro, e a coisa mais simples do mundo é ter um vaso de ouro em casa. Eu confesso que eu gostaria se tivesse dinheiro, mas eu não sei o que a minha esposa faria. Eu não sei se ela colocaria na sala, na cozinha, mas é um vaso de ouro. Eu acredito que ela ia deixar eu colocar minhas ferramentas lá, né? Tem algumas, né? Mas por que vaso de ouro é só para enfeite? Coisa linda, pastor. E tem gente, irmãos, assim, que é exemplo mesmo, aparece mesmo. E louvado seja Deus que na igreja tenha muita gente que apareça, muita gente que resplandeça a glória de Deus, até porque o ouro é divino, e se você representa a glória de Deus, você tem mesmo que deixar Deus usar a sua vida. Não precisa se esconder, não precisa cantar baixo. Pastor, aconteceu uma coisa linda esses dias. Eu até vou dar parabéns para um menino. Os dois estudam juntos, eu sou professor dos dois. Eu sou professor de jovens e adultos. E assim, ele tirou 10 comigo. E na mesa do lado, a esposa dele estava falando prova. Ele disse: professor, não fala a minha nota alto. Eu não entendi. Isso vai colocar pressão nela. Ela gosta de ganhar. Não fala a minha nota baixo. É sério. E ele é bem mais retraído e ela é bem mais falante. Só que ele conseguiu tirar 10 em matemática. E no final ela tirou 8 ou 9. Mas ele não deixou falar a nota dele alto para não colocar pressão na esposa. E com certeza ia querer. Essas coisas a gente tem que ter feeling, a gente tem que ter emoção e sentimento nessas coisas. Porque às vezes a gente, no excesso de querer fazer, a gente acaba no meio do caminho passando por cima de alguém, ou maltratando alguém. Eu já sei, a gente não pode deixar essas coisas apercebidas. Às vezes a tua vontade de ganhar é tão grande que alguém perdeu e você não está preocupado com essa pessoa que perdeu. Às vezes a tua vontade de fazer é tão grande que você atropelou 10 pessoas no meio do caminho e nem se deu conta do que fez. Às vezes na vida, depois de um evento, depois de uma coisa, o pastor tem que ir lá tratar das feridas, porque eles não estavam tão envolvidos com o evento, que tem uns 5, 6 magoados, chateados, famílias até que não vem mais na igreja, mas pastor que foi no evento, uma situação, às vezes na vontade de fazer, a gente acaba exercendo muitas coisas, e as pessoas são diferentes mesmo. Tem gente que é vaso de barro, quebra a toa. É verdade. E tem gente que se magoa. O pastor não pode falar: irmão, quero falar com você no final do culto. Pronto, acabou. É verdade. Ô irmão, você espera 15 minutos no final do culto. Pronto, o irmão quase infartou. Pastor, não, mas assim, é só uma conversa. E se for apenas uma situação a ser tratada, é melhor ser corrigido agora do que perder a salvação, não é verdade? Mas uma coisa linda que a gente tem que ver, que tem gente que brilha, que é aparente, e tem gente que é muito frágil. Quando eu via sobre esses materiais, eu falei: madeira não serve para nada, e não é verdade. Naquela época tinha muitos vasos de madeira, acho que alguém deve ter vaso de madeira para colocar planta, para colocar um monte de coisa, caixote em casa, para colocar roupa. Tem ou não tem? Tem um monte de coisa. E é ótimo madeira, então tem muitos que são úteis, que fazem a obra, às vezes não brilham tanto, mas são carregadores de piano de verdade na obra. As pessoas são diferentes,
não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior, só quer dizer que Deus fez coisas diferentes. Nem todos gostam da coração, nem todos gostam da pizza de calabresa, mas todos são feitos por Deus, são úteis para o evangelho, são chamados para o ministério. Todos nós podemos e estamos colaborando para a implantação do reino de Deus na vida das pessoas. Você faz a diferença, ponto. Você é a pessoa que Deus escolheu, ponto. E não tem que acrescentar suas falhas e os seus erros, os seus defeitos, as suas questões a serem resolvidas. A gente pode tratar ao longo da vida, mas não há diferença entre um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de madeira e um vaso de barro. Na casa de Deus, todos são úteis. Todos. E se alguém quiser me contrariar, leia 2 Coríntios, quando Paulo até exalta o vaso de barro, dizendo que a glória de Deus é para o vaso de barro, para que a excelência do poder não seja o que está por fora, mas do que está dentro, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então não há por que brigar pela matéria. O que Paulo está dizendo e falando, isso para mim é muito importante, é que somos diferentes. Uns gostam de louvar, outros gostam de orar, uns gostam às vezes de ficar no final do culto conversando com todo mundo, outros gostam simplesmente de terminar o culto e ir embora para sua casa. Uns são mais falantes, outros são mais calados, uns gostam apenas de sentar no banco e participar aí do seu lugar, outros precisam vir aqui na frente fazer alguma coisa. E que desmérito, e que mérito há em nós? A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Eu vou repetir. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Porque se todo mundo for igual a mim, essa igreja vai ser azul. E não vai ter churrasco no dia lá não, pastor. Vai ter pizza de calabresa. Café da manhã vai ver, pastor. E o pior é que eu não gosto tanto de pizza. Na verdade, eu não gosto nada. Seria o mundo mais chato do mundo se Deus fizesse réplica de mim, porque pelo amor de Deus. Eu confesso. Se não fosse Jesus, eu não teria valor nenhum. Verdade. Mas é uma coisa linda saber que cada um colabora e contribui com a sua maneira diferente. O culto, ele é para todos nós. Essa igreja é sua também. Amém. Você faz parte dela. Aleluia. E o seu glória a Deus aqui é muito importante. Aleluia. É sério, é sério, é sério. Esse corpo, ele é completo quando você está presente. E nenhum de nós tem maior ou menor importância. Todos nós somos importantes dentro dessa obra maravilhosa que é o corpo, que é a obra de Deus neste lugar. Por isso, eu quero dizer como é importante que todos vocês trabalhem e estejam juntos para que essa obra flua. Pensa comigo, se só o lado direito funcionasse, cara, meu Deus, o teclado não dá, né? Já pensou? Pastor, eu tenho 2 pés ótimos, meu Deus, e a mão? Vai na mão, pastor, não segura nem copo. Jesus, não é verdade? Ah, pastor, ontem fui o pastor na igreja pregando, ele ouve pouco e a esposa enxerga pouco, foi então tá completo. Alguém fala e ele fala, o que ele falou, amor? Ela fala, falou isso. Mas quem foi? Agora você vê. É uma tragédia. Mas Deus faz tudo certo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sou quase cego, assim, não no sentido, mas a minha esposa, quando ela fala, não tá certo. Quando ela falou, tá certo. Porque eu não enxergo nada, às vezes. Eu não vejo nada. Meu pai, o senhor fez isso, eu não fiz. Fala pra mim meia hora antes de acontecer, eu faço. Eu não consigo, não adianta, é muita coisa. Mas o que seria de mim sem os meus filhos? Sem a minha esposa? Aleluia. Já pensou se a igreja não tivesse você nessa noite?
culto seria? Pastor, eu não faço diferença na igreja, nunca mais repita isso. Você é especial para a igreja, para nós e Deus. E Paulo disse isso, que numa grande casa, olha que glória. A gente só vê essas coisas, né? Não só tem gente que canta não, irmão. Numa grande casa, não só tem gente que prega não. Numa grande casa, não tem gente só que toca não. Numa grande casa, não tem gente que fica só na porta não. Tem muitos tipos de pessoas, vários tipos de vasos. Vários tipos de vasos, vários tipos. Ô glória, você é vaso de Deus neste lugar. Você é vaso de Deus neste lugar. Então deixa eu te dizer pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o vaso não remete à glória dele, mas remete à glória daquele que o criou. Se você disser eu não sirvo, você está dizendo Deus errou no projeto. E Deus não é. Vou repetir. Se você disser eu não sirvo, você está dizendo Deus errou no projeto da minha vida. E Deus nunca é. Fale para o seu irmão, você é perfeito. Você é perfeito pelas mãos daquele que faz tudo perfeito. Como você não seria perfeito? Não há possibilidade alguma de Deus ter errado na sua vida, porque Deus não erra e não se engana. Não há possibilidade alguma dele ter errado na casa, na família que você nasceu, porque ele não erra e não se engana. Não há possibilidade alguma dele ter errado quando te deu a mãe que te deu, ou o filho que te deu, porque Deus não erra, ele não se engana. É que a gente não entende que cada um tem um propósito. O artista, o criador, ele fez cada um com o seu propósito para viver de maneira peculiar. As cores são diferentes, os gostos são diferentes, as manifestações são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de dons, a complexidade às vezes da fala, mas o Espírito é o mesmo. Estou pedindo a Deus para os irmãos aí da porta começarem a ser cheios, que os irmãos aí apesar das nossas diferenças, aleluia, todos aqui têm um único propósito. Durante muito tempo eu vivi com essas coisas que o mundo traz, porque eu não era perfeito para aquilo que fui chamado. Pregador tem que gritar. Eu nunca tive uma voz tão potente, graças a Deus, que aonde eu vou ter microfone, eu pregaria 5 minutos e sentaria, porque eu não aguentaria falar mais que isso. Alguns dizem, pastor, para ser pastor tem que ser duro, tem que ser sisudo. Eu nunca fui. Como eu sofri no começo, meu Deus. Eu estou completando 30 anos, pastor. Ó, é bastante. Bastante, acho que é bastante. Mas assim, e como sobrevivi? Porque Deus me fez assim. Se fosse para mim ser da maneira do pastor Luciano, ele teria feito 2 Lucianos. Ele me fez simplesmente como Alex. E eu sou o que sou na presença de Deus. Eu simplesmente sou o que sou na presença de Deus. Nem mais nem menos. Não tem essa vaidade de querer ser mais nem menos. Quando eu falei Lúcifer que quis ser o que ele não era para ser, ele caiu. Muitas às vezes não conseguem entender essa natureza de deixar ao Senhor a glória, a honra, a adoração e esperar em Deus. Se Deus levantar, amém. Quando não, seja feliz sendo quem você é. Você consegue ser feliz sem ter oportunidade? Glória a Deus. Você consegue ser feliz sem vir aqui na frente? Você consegue ser feliz sem um dia vir louvar aqui? Porque tem gente que não consegue, pastor. Se o senhor não der o microfone para ele, chega a desviar, é verdade, chega a desviar. Eu lembro que um pastor amigo meu, uns anos atrás, que a gente conversou, e ele disse, pastor, eu estou desfazendo todos os grupos da igreja. Eles me oprimem, eles me angustiam. Quando eu tenho reunião, eles me oprimem, porque cada um quer para o que é seu
E eu às vezes sou refém de grupos na igreja. Eles estou desfazendo e quem quiser sair, que saia. Agora eu vou chamar para dar oportunidade até a gente conseguir. Mas chegou a hora que ele estava oprimido, porque cada um queria para o seu. Você sabia que a gente não tem nada nesse mundo? A gente não tem nada aqui. Nada aqui é nosso. A gente administra por um tempo, aproveita por um tempo, mas daqui a pouco a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. A única coisa que a gente pode dizer que por um tempo é nossa é a vida que Deus nos deu. E por ela fazemos escolhas, e por ela tomamos decisões. E a gente sempre espera, enquanto pastor, que você escolha pela santificação, pela vida na presença de Deus, pela oração, pela prática da palavra, pela vida sincera, não fingida, pela obediência, pela reverência. Mas quando não, você vai arcar com as consequências das suas escolhas e ninguém pode te proteger do que vem depois. Por isso, uns são para a honra e outros para... Deus não fez vaso para desonra, amados. Fez? Você está dizendo que Deus criou alguém para o mal, e Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Deus faz é bom. Essa teoria do relativismo, ela foi lançada mais ou menos no século XVIII, e um dos encabeçadores dessa teoria do relativismo foi Karl Marx. Na verdade, ele foi apenas mais um falador da época, que era tanta bobagem que ele acabou repetindo e ficou famoso por isso. Mas assim, o relativismo é quando nada é 100%, sempre tem alguma coisa que interfere, tão bom é tão bom, mal é tão mal, e a gente é herdeiro dessas coisas. Irmãos, Deus é bom, é totalmente bom, em Deus não há sombra de dúvida ou de variação. Deus é santo, totalmente santo, Ele é glorificado, totalmente glorificado, aleluia, e não há em Deus nada que o tire de ser exaltado, de ser glorificado. Ele é o único digno de merecer e receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu falo disso, eu falo às vezes trazendo para mim mesmo, porque se Deus fizesse o mal, Ele não era digno de ser adorado, porque Ele gerou o caos para depois levar crédito sobre isso. Deus não gerou o caos, Deus só fez coisa boa, Deus só fez coisa linda, Deus só fez coisa maravilhosa. A humanidade só está de pé por causa da misericórdia de Deus. Deus é bom e totalmente bom. A sua bondade está naquela mesa, porque Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja bom, seja ruim, seja alto, seja baixo, Ele fez o melhor dele, Ele deu o seu melhor para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então Ele não fez vaso de desonra. O apóstolo Paulo sabe disso, ele está dizendo: numa grande casa há vários tipos de pessoas. Numa grande casa você vai encontrar crente que fala com você aqui na igreja, e quando encontra com você lá no shopping, ele não vai te dar a paz do Senhor. Numa grande casa você vai encontrar pessoas aqui que pregam muito bem, mas quando virem você na cidade vão subir o vidro do carro só para não olhar para a sua casa. Numa grande, que é verdade, amado, numa grande casa você vai encontrar pessoas que já foram na igreja, você já ajudou, já esteve com ela, e ela vai fingir que não te conhece. Numa grande casa tem vasos assim, mas numa grande casa tem vasos que você recebe ali um carinho, um abraço, aleluia, que as pessoas às vezes gritam do outro lado da rua: pastor, abraço o Senhor, e às vezes eu fico constrangido. A Sara fez isso. Eu não vi que ela estava no carro, né, Sara? Eu não vi. Para você e seu pai, né, Sara? Pastor, Alex, a paz do Senhor, e eu estou aqui para Aí minha esposa falou: quem é? Eu acho que é a Sara. Passou rapidinho, ela não desceu do carro. E às vezes as pessoas gritam do outro lado da rua. O carro está dando. Paz do Senhor, pastor, tem que olhar uns 5 minutos. E às vezes depois de 5 minutos, por incrível que pareça, eu não lembro. Mas nada, porque é você. Eu também não.
você vai te abraçar e você vai levar ela como amigo, como amiga, como irmão até o final da sua vida. Glória a Deus. Mas, gente, às vezes pastor, Deus criou pessoas assim? Jamais. Deus criou você, eu, nós, para sermos o melhor que pudermos ser. E esse é o desafio dessa noite. Amém. Glória a Deus. É ser e buscar aquilo que Deus tem para nós. E sempre o melhor. Eu não quero ser vaso de desonra. Eu não quero envergonhar o nome de Cristo. Eu não quero que por causa de mim a igreja seja mal falada, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas pastor, vai ter vaso de desonra. Esses não estão na sua mão, estão na mão de Deus. Deus não fez para que eles fossem. E se eles escolherem ser, um dia eles vão ter que se encontrar com o Criador e vão dar conta de tudo isso. Mas você que ouve essa mensagem, você não foi feito para ser vaso de desonra. Você foi feito para ser vaso de honra. Você foi feito para ser vaso de honra. Você foi feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você foi gerado por Deus, minimamente planejado, minuciosamente planejado, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto do Altíssimo. Deus, quando resolveu mudar a sua casa, mudar a sua família, abençoar o seu pai, a sua mãe, ou abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, Ele fez você. Ele fez a mim. E Ele disse: eu vou te colocar lá para você ser a diferença naquele lugar. Você vai ser o meu vaso, um vaso de honra lá naquele lugar. Oh, glória a Deus. Eu não sei em quantos ambientes você está inserido, mas eu sei que Deus fez você para você impactar em todos os ambientes que você estiver. Talvez da sua maneira calma de falar, talvez da sua maneira paciente de ouvir, talvez da sua maneira alegre de se expressar, talvez da sua maneira carinhosa de abrigar e acolher pessoas. Seja da maneira que Deus tenha te criado, não brinque com isso, mas diga: Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um vaso. Meu Deus, de honra na tua casa. Eu quero, Senhor, glorificar o teu nome. Eu quero, meu Deus, ó Pai, que a tua casa brilhe a cada dia mais através da minha vida, Senhor. Eu sou um vaso na tua casa, Senhor, bem verdade. Eu sou um vaso de barro. Eu sou apenas um vaso pequenino de barro na tua casa. Mas o Senhor, meu Deus, pode me usar. Eu estou aqui para isso, Senhor. Eu sou um vaso de honra, meu Deus, na tua casa. Eu estou aqui para ser usado. Você pode dizer isso? Eu estou aqui para ser usado, Senhor, na tua casa. Tem vasos maiores, Senhor. Tem vasos E esses dias eu estava ministrando numa aula de teologia. O nome da aula é a martiologia. E na martiologia, ou para a martiologia, a gente não define pecado lá, a gente define pecado aqui. A gente às vezes fala de pecado como se ele não existisse no nosso meio. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E por que nós olhamos para o pecado das pessoas e não olhamos o nosso? É que mais uma vez o diabo mentiu e as pessoas se deixam
enganar. Ainda há uma cortina quando se fala de pecado, porque na nossa mente o pecado não pode existir no meio da igreja. Mas se nós aqui, todos nós aqui, nos sentimos perfeitos, estamos aptos para sermos arrebatados. Isso não aconteceu. E se isso ainda não aconteceu, eu estou categoricamente consciente que nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus. Não somos prazerosos para o pecado, não temos felicidade para o pecado, mas às vezes tropeçamos, falhamos, erramos, somos envergonhados e mais uma vez dobramos o nosso joelho, pedimos perdão ao Senhor, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. E uma vez sendo perdoado, eu nunca mais vou pecar? Pelo contrário. E se eu pecar, disse João, tem ao lado do Pai um advogado que intercede por vós. Se pecou, pede perdão. Queira conselho, queira mudança. Mas o que mais me toca e o que mais me dói é quando uma pessoa fala de pecado se sentindo ausente dele. Porque, irmãos, irmãs, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse que persegue, está sempre diante de Paulo. Era tão usado por Deus que as roupas dele eram levadas até os doentes, eles eram curados, os demônios saíram. E mesmo assim Paulo disse: eu luto para me mostrar uma vida digna, pedindo perdão, pedindo oração, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça a Deus. Eu acordo de manhã pedindo ao Senhor que me perdoe, que cubra a minha vida com o seu precioso sangue, que me livre do mal, que perdoe as minhas palavras, os meus pensamentos, que me guarde dos maus caminhos, que me proteja onde quer que eu vá. Eu vivo a vida assim. Antes de subir no altar, eu peço perdão ao Senhor, e depois que eu desço, eu peço perdão ao Senhor, porque eu quero estar naquele grande dia, na presença do Senhor, e só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar e nos limpar de todo o pecado. E eu dizia para os obreiros nessa aula, eu disse: essa aula de martirologia, ela me tornou um pouco mais pastor, mas não pastor, mas pastor mais humano. Porque quando alguém peca, eu não olho de cima, eu olho do mesmo nível. Louvado seja Deus. Porque se apedrejaram alguém, você acha que não vão me apedrejar? E eu erro todo dia. Eu não tenho prazer nos meus erros. Diferente do homem pecador que busca o pecado e tem prazer nele. Eu tenho vergonha. Quer ver uma coisa? Lotérica. Pastor, o senhor tem vergonha da lotérica? Ele falou: não, às vezes eu estou lá na fila e alguém vai lá e: pastor, paga a conta para mim. Eu digo: meu Deus, isso é pecado. Tem 40 pessoas na fila. Eu estou te favorecendo, estou prejudicando 40 pessoas. Você acha que Deus se agrada disso? Seja sincero. Você acha que Deus se agrada? A pessoa está lá uma hora na fila, você vai passar na frente dos outros. Mas é isso. Eu quero ser vaso de na casa de Deus. Eu cheguei no nível, pastor, que eu estou buscando o Senhor, eu quero melhorar. E a cada nível que você chegar, você pode crescer um pouco. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Alguém pegou e quase chorou. Eu falei: irmão, às vezes as pessoas contam bênção, eu fico pensando: isso é pecado. Isso é pecado. A pessoa está na fila lá e eu consegui alguém para dar um jeitinho para passar ela na fila, passar na frente de todo mundo no hospital. Isso é bênção. Pastor, mas para mim foi glória. Para você foi glória. Pode ser que alguém estivesse na fila e tenha morrido. Você virou a vaga dela. Eu sou apenas um homem falando de coisas que podem te levar a ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Mas eu sei que aquele que inspirou a Paulo e me inspirou, ele está olhando para as nossas únicas diferenças.
ninguém sabe tudo, ninguém sabe demais, mas Ele está querendo que todos nós cheguemos à unidade, à varonilidade, à estatura, oh glória, do varão perfeito que é Jesus. Isso. Santidade é processo. Santidade é processo. Ninguém vem e fica totalmente santo. Chegou na igreja, pastor, já vou ser arrebatado com os anjos. Santidade é processo. Quanto mais você conhece, mais água de Deus na sua vida, e mais você se limpa, mais você se purifica, mais você está apto, mais você está preparado. E quanto mais conhece a palavra, e mais você se limpa, e mais você se purifica, e mais Deus é glorificado. E que bom que você veio nessa noite, aleluia, para ouvir a palavra, e para se limpar, e para buscar, aleluia, do Senhor, e se santificar. Tem muitas coisas, como o pastor aqui disse no começo, que estão lá atrás e ficaram impedidas para a sua vida, porque o pecado, quando vem, ele te impossibilita de um monte de coisa que era para você estar determinado para a sua vida. O Criador te fez para ser, te fez para ter, te fez para viver, mas por conta do pecado, por conta dessa condição miserável que entrou na vida humana, você não consegue ser aquilo que Deus te fez para ser, você não consegue viver da maneira que Deus te fez para viver. E talvez você diga assim, pastor, a minha vida hoje é uma vergonha, eu vivo uma vida triste, eu vivo uma vida angustiada, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas você tem nessa noite o Espírito Santo de Deus, que está aqui para te ajudar na tua cabeça, para conduzir a uma vida diferente, a um nível diferente de santificação, a um nível diferente de santidade, não por aquilo que as pessoas dizem, mas pela palavra de Deus, para você sair daqui nessa noite dizendo, olha, eu saio dessa ceia com o conceito de santidade que eu vou buscar. Eu quero ser mais glória, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, eu quero que o nome de Jesus seja adorado na minha vida, e sem desculpa. Pastor, eu não sou vaso de ouro, o senhor é, eu já ouvi isso tantas vezes. Termina aqui. Você tem sorte. É isso que as pessoas dizem. Você é inteligente. Você tem sorte, você é inteligente, você tem tempo, você tem saúde, você tem uma família. Essa é a resposta que qualquer um pode encontrar para aquele que tem sucesso e para aquele que não tem. Mas isso é muito pouco para você. Você que está ouvindo essa palavra, isso é muito pouco para a sua vida. Fala para o seu irmão, Deus te fez para ser vaso de honra. Ouça isso. A única coisa que vai impedir você chegar lá é o pecado. Você precisa crescer no nível de santidade na presença de Deus. Aqui na igreja tem palavra, tem pregadores, tem tudo, e você não pode ser pedido por nada. A única coisa que vai te barrar nesse processo é algo chamado pecado. Você precisa sair dessa situação. Se é intriga, se é fofoca, se é maledicência, se é pornografia, tem que sair, isso tem que sair da sua vida. Você precisa entender que Deus te fez de uma maneira gloriosa, para que você seja vaso de honra na casa dele. Ah, pastor, mas é tão difícil. O senhor conhece a Bíblia, o senhor já está na igreja há muito tempo, sabe essas coisas? E eu volto para dizer para você que houve um tempo que eu não tinha nada disso. Sequer eu tinha pai e mãe, e que eu não tinha nem sequer direito de escolher. Eu até brinco lá em casa que a gente era tão pobre que não tinha prato. Eu comia naqueles potinhos de manteiga, e não era de 500 não, era grande, era gente, e quantas vezes era café com farinha. Eu já falei para os irmãos, não sei se eu contei aqui, de passar 3 dias, só Deus sabe onde eu estava, ninguém sabia onde eu estava, sem pai, sem mãe, sem nada, orando às vezes em bancos de casa. Não importa a condição que você se encontra, importa o que Deus tem de projeto na sua vida. Aleluia! Você não é vaso de desonra, você é vaso de honra.
uma mesma casa, uma grande casa. Tem vasos de ouro, tem vasos de prata, tem vasos de madeira, Amém. tem vasos de barro. Todo tipo de vaso você encontra na casa de Deus. Deus fez assim e as pessoas são diferentes mesmo. Mas você não é o pior que está aqui. Oh, meu Deus. Não. Você não é o menos desfavorecido que está aqui, não. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e levou sobre si. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e levou sobre si. Nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você que ouve essa palavra nessa noite, você está pronta para se tornar e ser melhor ainda, vaso de honra na casa de Deus. Mais uma vez, santidade é processo. Às vezes dura até o final da vida. Às vezes é um processo longo. É um processo, eu ia dizer doloroso, mas ele também é prazeroso. Amém. Ele também é glorioso. Amém. E Deus, Senhor, te trouxe aqui para trabalhar na sua vida. Glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é uma grande casa. Esse é um grande momento. E Senhor, Teu Espírito Santo, meu Deus, ó Pai, Ele está, Senhor, sobre a nossa vida, meu Deus, neste lugar para trabalhar nos vasos que são Teus. Os vasos que são Teus, Senhor, aleluia. Cada um aqui foi feito pela mão do Senhor, meu Deus. Todos aqui, todos nós, somos obras da Tua mão, Senhor. Somos obras da Tua mão, Senhor, aleluia. Todos nós que estamos aqui, somos obras do Senhor, oh, glória a Deus, aleluia. Nem, meu Deus, muitas vezes, Senhor, muitas vezes não estamos, meu Deus, como aquilo que o Senhor desejou para expressar e para glorificar a mão, a beleza do Senhor, meu Deus, na vida e como obra da Tua criação, Senhor. Mas todos somos obras da Tua mão. Por isso, meu Deus, buscamos no Senhor, meu Deus, nessa noite maravilhosa, a graça, meu Deus, oportuna, Senhor, meu Deus, de nos fazermos, Senhor, meu Deus, ó Pai, mais voltados, Senhor, a glorificar o Teu nome, a buscar o Senhor, a darmos mais honra na Tua casa, aleluia, a darmos mais honra ao Senhor na nossa vida. Perdoa, Pai, levanta o que caiu, perdoa, meu Deus, das transgressões. Oh, Pai amado, fazer isso como a Tua palavra faia, Pai. Você conhece, Pai. Tem que feito com a nossa mãe. Você conhece. Pai, antes de a gente ser formado, Pai. Você sabe o nome de cada um, Pai. Sabe a história. Sabe que cada um é capaz. Sabe que cada um vai vencer, Pai. Essa batalha, Pai. Pai, que muita vez a gente inventa, Pai. Pai, muita vez a gente ama, Pai. A gente vai ama por modo de vaiar, de beijar, Pai. Muita vez a gente abençoa, Pai. Vai na alta, Pai, a gente fica nervoso, Pai, e deixa sentir um sentimento que não precisa, perdoa, muito em nome de Jesus, diga amém. Amém. Irmãos, que maravilha, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração. As palmas do Senhor.